in Acts chapter 20. Quando Paulo falou aos presbíteros de Éfeso em Atos capítulo 20, In verse 24, he describes it as the gospel of the grace of God. então ele descreveu o evangelho como o evangelho da graça de Deus. The gospel means good news. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. It is the good news that God gives us what we cannot earn, what we cannot deserve. É a boa notícia de que Deus nos deu aquilo que nós não merecemos, que nós não tínhamos. God intervenes in our utter helplessness with his power and goodness. Deus intervém na nossa falta de esperança com o seu poder e com a sua bondade. So we see the logic then of the Reformation mottos. Então nós vemos então a lógica dos motos, dos lemas da reforma. We start by saying, what do the scriptures teach? Nós começamos com o que é a Escritura ensina. The scriptures teach us Christ. A Escritura nos ensina Cristo. The scriptures teach us that Christ is received by faith. E a Escritura ensina que Cristo é recebido pela fé. And the reason that we are able to have such faith is because of God's gift, this faith itself. E a razão por que nós podemos ter tal fé é porque nós recebemos isso como um presente de Deus. Sola scriptura implies solus Christus. Então a sola Escritura, somente a Escritura, implica a ideia do solus Christus, ou seja, somente Cristo. Solus Christus implies sola fide. Solus Christus, o somente Cristo, implica o sola fide, ou seja, somente a fé. And sola fide is possible only because of sola gratia. E sola fide só é possível somente a fé por causa do sola gratia, somente a graça. And so we see several texts in Scripture that remind us of this grace of the gospel in Jesus Christ. Então nós vemos vários textos do Evangelho que nos fazem lembrar dessa graça do Senhor, de Deus na pessoa de Jesus Cristo. So maybe we could read those verses now. Do you want to assign some for the? Let's read each of them. Ok, each Okay. of them, no You want to problem. go? Okay. Então, So first- nós vamos ler cada um desses versos, ok? João capítulo 1, versículo 14. John 1. John 1:14. Ok. João 1,14 diz o seguinte, é um texto que nós já lemos, todos conhecem bem. Vamos ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. He is full of grace and truth. Jesus is grace embodied. Então Jesus ele é cheio de graça e de verdade no seu próprio corpo, na sua própria encarnação. We come to Acts 15, which is the Jerusalem Council. Então vamos para Atos capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém. And we read verse 11. E nós vamos ler Atos 15, vamos ler o versículo 11, que diz o seguinte, versículo 11: Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Okay, so at this place they are talking about how can Gentiles be saved? Well, Yes. just like Jews. Nessa época eles estavam conversando, debatendo sobre como os gentios são convertidos da mesma forma que os judeus. In both places, both peoples, it's by God's grace. Então, ambos os povos, eles são salvos tão somente pela graça de Deus. We read in 2 Corinthians 8:9 about how the grace of God has come to make us the very people of God who are impoverished with the riches of His grace. Why don't you read that for us? Ok, 2 Corinthians 8:9. vamos ver também 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que mostra como, através de Cristo, nós recebemos toda a riqueza de Deus em nossa pobreza. 2 Coríntios. So as we look at these verses, and there are others that show it, it is a repeated theme that grace is of God. Então, quando nós lemos todos esses versículos, nós vemos que está sempre sendo repetido a ideia da graça de Deus. Vamos ler 2 Coríntios 8, 9, que diz o seguinte: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. And so the gospel and grace are united consistently in the New Testament. Então, o evangelho e a graça estão sempre unidos de forma consistente no Novo Testamento. So to remind ourselves of what we said earlier,
there is no merit in our salvation. Então, para lembrar aquilo que eu já disse antes a vocês, a nós mesmos, não existe nenhum mérito na salvação. Solus Christus said it's not the merits of the Pope or of Mary. Somente Cristo nos ensina que não há nenhum mérito no Papa ou em Maria. It is not the merit of the saints or of penance or of indulgences. Não há nenhum mérito nas penitências ou indulgências. It is not the merit of the treasury of merit or of the apostles themselves. Não há nenhum mérito, por exemplo, nos tesouros em indulgências ou na própria Maria. Salvation is entirely of God Himself. A salvação é uma obra tão somente de Deus. Now, to understand why the Bible makes this emphasis on God's giving us this gift, we must understand man's own personal predicament. Então, quando nós entendemos essa grande ênfase que a Bíblia dá na graça de Deus, nós entendemos a nossa própria situação. We are facing an impossible problem. Nós enfrentamos um problema impossível. How can we connect with a holy God when we are sinful people? Como é que nós podemos nos conectar com Deus Santo se nós somos pessoas pecadoras? There is a vast chasm that cannot be crossed. Então existe um grande abismo que nunca pode ser cruzado. God must come to us, we cannot go to Him. Deus tem que vir para nós porque nós nunca vamos até Ele. Grace means that God takes the first step to save His people. Então, a graça significa que Deus sempre toma o primeiro passo para salvar o seu povo. And so one of the ways that we can summarize this are through the great teachings of the Synod of Dort that happened just about 400 years ago. Então, uma das formas que nós usamos para sumarizar isso, resumir isso, são essas proposições do Sínodo de Dort que foi discutido há 400 anos atrás. It was there that the great debate occurred between Calvinism and Arminianism, a debate that is still going on to this very day. Então houve um grande debate entre os calvinistas e os arminianos, um debate que até hoje continua. Arminius, the theologian who advocated free will, was being critiqued by Calvinists who said, no, man cannot make the step to God. God must make the first step. Então, esses teólogos arminianos que achavam que o homem pode ser salvo por eles mesmos, então foram criticados pelos teólogos calvinistas que diziam, não, o homem jamais pode por ele mesmo se aproximar de Deus. And of course, the famous tulip, the acrostic in English, does not translate into Portuguese. Então aqui nós temos um acróstico que nós chamamos de tulip em inglês, que não funciona exatamente da mesma forma em português. Talvez para a gente seria tulipa. Okay, so what we have here, though, is a great summary of why the gospel must be about grace. Então aqui nós temos um glorioso sumário do que significa o evangelho da graça. We could think of many texts of scripture that show the incapacity of man to find God. Nós podemos encontrar vários textos que mostram a incapacidade do homem de se aproximar diante de Deus, de ir até Deus. The scriptures say that no man seeks after God. Então a Bíblia diz que nenhum homem vai procurar a Deus, não há ninguém que busque a Deus. The natural man cannot understand the things of God. Que o homem natural, a Bíblia diz que jamais vai conseguir entender as coisas de Deus. Unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. Então, ao menos que você nasça de novo, você jamais vai poder ver o reino de Deus. We hate the law of God rather than keep the law of God. Nós, por natureza, odiamos a lei de Deus ao invés de querermos guardá-la. In fact, the Apostle Paul uses the dramatic words, we are dead in our trespasses and sins. Então, Paulo usa uma palavra dramática de que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Now, how much can a dead man do? O que é que um homem morto pode fazer? I would love to play against any professional athletic team if all the players were dead. I could beat them all by myself. Por exemplo, eu gostaria muito de jogar em um time profissional, mas só se todos os atletas estivessem mortos. They couldn't stop my kick. I would go right in the goal every time. Eles jamais iam poder me parar dos meus toques, eu podia ir direto para o gol. When we think of spiritual death, it means that there is no ability for us to reach out to God. Então, quando a gente pensa em morte espiritual, significa que nós não temos nenhuma habilidade de nós irmos por nós mesmos até Deus. The Bible says spiritually we are deaf,
we are blind, we are dead when it comes to God. Então a Bíblia diz que nós, por natureza, somos surdos e cegos para a graça e para as coisas de Deus. This is the doctrine that has been called by theologians of total depravity. Essa doutrina que eu estou falando, ou seja, da natureza do homem que nasce morto, é o que é chamado de total depravação. Primeiro ponto, total depravação. Now we quickly clarify this does not mean that every human being is as bad as they possibly could be. Então isso é terrível com o ser humano, mais terrível do que de fato ele pode ser. But it means that there is no aspect of our human life where when God looks at us, Sorry. it does not fall short. A tradução foi o seguinte, ele está querendo, a primeira tradução, the first one, é que isso não significa que o homem é tão mau, ou seja, o mal além do que ele pode ser. Okay? Yeah, but there is no aspect of our human life when God looks at it, He does not see it as being imperfect. Mas falling apesar short. disso, não existe nenhuma área da vida do homem que Deus não olhe e não veja que isso é imperfeito. When we do our very best, it is not sufficient. Quando nós fazemos o nosso melhor, ainda não é suficiente aos olhos de Deus. Do Portuguese people play baseball or is that no? O povo do Brasil joga beisebol, vocês respondem? Não. No, that's where you play football. Soccer. Football, yes, Okay. soccer. All right. Let's imagine we all went out to kick a soccer ball, a football, as far as we could. Ok, vamos pensar em a ideia de você chutar uma bola por mais longe até onde você possa alcançar. I could kick it, and maybe I would make it halfway down the field. Talvez se eu der um chute, eu chegue até o meio do campo. Some of you could stand on one side and kick it all the way into the goal on the far side. Talvez um de vocês pudesse dar um chute de um lado que fosse até o outro lado, até o gol. You're much better than me. Vocês são muito melhor do que eu. And we could imagine Pelé playing. He's better than all of us. E se a gente pensar em Pelé, ele foi melhor do que todos nós juntos. He's the best, Ele é o melhor. or at least he was the best. Pelo menos ele era o melhor. Now imagine we're standing next to the Atlantic Ocean, Agora imagine se você estivesse diante do Oceano Atlântico. and the idea is to kick the ball all the way across to Africa. Então você teria que dar um chute para cruzar todo o Oceano Atlântico e chegar lá na África. Not even Pelé could do that. Nem Pelé podia fazer isso. The very best cannot do what God requires. O melhor, a pessoa melhor, não consegue fazer o que Deus requer. We must not compare ourselves against one another. Nós nunca devemos nos comparar uns com os outros. We compare ourselves against the greatness of God, Nós temos sempre que nos comparar com a grandeza de Deus. and we all fall short of the glory of E God. nós sempre somos bem pequenininhos diante da glória de Deus. This is what creates the need for the gospel of grace. É isso que cria a necessidade desse evangelho da graça. We come back to all those medieval efforts to be right with God. Então, quando nós vimos todos aqueles esforços medievais da Igreja Católica medieval para tentar chegar até Deus, The most perfect monk who prays every day does not pray enough. então o monge que mais orasse, que orasse todos os dias, ele jamais ele conseguiria orar para chegar, para ser suficiente para chegar diante de Deus. The Jamais. most wonderful, compassionate nun like Mother Teresa does not love enough. Who? Mother Teresa, she does not love Até enough. mesmo Madre Teresa, com toda aquela sua compaixão que ela teve, ela jamais conseguiria She's better than all chegar of diante us de in her Deus. compassion. Talvez ela seja melhor do que nós com respeito à compaixão But com os pobres. God says, according to Jesus, you must be perfect, even as your Father in heaven is perfect. Então, mas de acordo com Jesus, Jesus disse que nós temos que ser perfeitos como perfeito é o Pai Celeste. None of us can reach this standard. Ninguém pode alcançar esse padrão de perfeição. On our own, there is no hope. Por nós mesmos não há nenhuma esperança. We're like Jonah going down and saying, only God can save me now. Nós somos como Jonas lá na baleia dizendo, só Deus pode me salvar agora. And that is what the gospel of grace does. It saves us when we cannot save E é ourselves. exatamente isso que o Evangelho da Graça faz. Ele nos salva quando nós não podemos nos salvar. So, in the Reformed tradition, when we hear the words sola gratia, we're not only saying that salvation is a free gift. Então, quando nós falamos na fé reformada que a salvação é somente pela graça, nós não apenas estamos dizendo que a salvação é um dom livre de Deus, But we're saying that God alone can give us a gift
that makes us right with Him. Nós também estamos dizendo que só Deus mesmo é que pode dar esse dom a nós para nos trazer vida. So we use the word sometimes of sovereign grace, the grace of a king meeting a need of someone who's helpless. É por isso que nós sempre usamos a palavra graça soberana, ou seja, alguém que de forma soberana está dando algo a nós que não temos nenhuma esperança. And so sola gratia is not only believed by the Reformed Church, it puts an exclamation mark at the end of it. Então a ideia não é apenas de que a igreja acredita na ideia de só a graça, mas a igreja coloca uma exclamação muito grande no final. Só a graça. Do you know the song by John Newton, Amazing Grace? Vocês conhecem aquela música, é uma famosa música em inglês do John Newton, Amazing Grace, ou seja, graça soberana. Would you sing that for us later? Você pode cantar ela depois? Não. Okay. I will sing it for you then. Okay. Ele disse que ia cantar para a gente. Okay. Okay. Amazing grace, how sweet the sound. Graça assombrosa, como tu és doce. That saved a wretch like me. Que salvou um inalcançável como eu. I once was lost, but now am found. Eu estava perdido e agora fui encontrado. Was blind, but now I see. Eu era cego, mas agora eu vejo. This is the amazing, something we can't understand. Why would God reach out to us when we're so fallen? Isso é assombroso que nós não podemos entender, porque Deus me buscou quando eu estava tão caído. What do you do with something that is utterly useless? O que é que você faz quando você tem uma coisa que não serve para nada? You have a computer and it no longer works. Se você tiver um computador que não funciona, What do? You throw it away and get a new one. o que é que você faz? Você joga fora e pega um outro novo, compra um novo. You have a car that breaks down so much it's junk, you take it to the junkyard. Se você tiver um carro que quebra e quebra, isso é lá nos Estados Unidos. Então você joga fora lá no jardim. I bet there are even junkyards in Brazil. Ele disse que viu também alguns no Brasil, carros velhos. Maybe you keep working and finally you throw them away. Você começa a consertar e depois joga fora. But God has come down to love us as utterly unworthy and as ugly and as dead as we are to make us His own. Então Deus vem nessa nossa situação tão feia, tão terrível, tão degradante. Ele então nos salva, nos resgata. We cannot understand this. Nós não podemos entender isso. It is amazing, it is wonderful, too great for us. Isso é assombroso, é grandioso, é grande demais para nós. When we understand this, it makes us want to worship and praise God. Então, quando nós entendemos isso, isso nos faz adorar, louvar e exaltar a Deus. Let's hear the scriptures. Would you read for us Romans 11, 4 through 6? Então, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Romanos 11, 4 a 6. Romanos 11, 4 a 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Romanos 11, 4 a 6. Vamos ler juntos. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não, só até o versículo 6. Okay. Let's read one more text, Ephesians 1, 3 through 11. Então vamos ver Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 13. Efésios 1, 3 a 13. Diz assim a palavra, 3 a 11, desculpe. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. In that passage we hear the words, God has chosen a people before the foundation of the world. Nesse texto nós vamos encontrar que Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo. This means that before the world even existed, before there were even any people, God had already said, this creature that I will create will be mine. Isso significa que antes da fundação do mundo, Deus escolheu um povo e disse, esse povo vai ser meu. That means there's nothing we can do to take credit for this. It was already done by God before we even existed. Então significa que nós nunca podemos ter crédito por isso, porque foi algo que aconteceu antes que nós existíssemos, antes da fundação do mundo. And then he uses the word predestined, meaning the destiny that we are headed for in heaven was already determined before the world began. Então ele usa a palavra predeterminado, significa que Deus nos destinou antes, mesmo antes de o mundo ser feito. There's nothing that we could have done to do this. It is without condition in us. It is unconditional. Não há nada que nós pudéssemos ter feito por isso. Não dependeu da nossa condição, mas foi algo incondicional. This theology of Paul of God making a choice reminds us of how even the Old Testament started. Então isso nos faz lembrar, essa ideia de Deus fazendo escolha, nos faz lembrar a própria ideia do Antigo Testamento, Deus escolhendo. Do you remember how God came to Abraham and said, Abraham, I want you to follow me? Você lembra como Deus fez isso? Como ele procurou apenas Abraão e disse, Abraão, me siga. Wasn't Abraham looking for God? God sought him out and called him by name. Não foi Abraão que procurou a Deus, foi Deus que procurou Abraão e chamou ele pelo nome. This is true of every one of us that are Christ's people. Isso é verdade também sobre cada um de nós que estamos em Cristo. Ele nos chama pelo nome. Let's read one more, 2 Timothy 1:9. Vamos ver 2 Timóteo 1:9. Segunda Timóteo 1:9. Diz assim a palavra de Deus: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, essa graça, antes dos tempos eternos. This grace that we have is given to us from all eternity. God's plan is gracious to his people. Essa graça que nós recebemos foi dada por Deus a nós desde a eternidade. Deus deu ao seu povo graciosamente. This is the gospel of grace that the apostle Paul preached. Esse é o evangelho da graça que o apóstolo Paulo prega. This is the grace that Martin Luther and Ulrich Zwingli and John Calvin rediscovered when they began to read the Bible. Essa é a mesma graça que Lutero, Zwingli, Calvino redescobriram quando eles estavam lendo a Bíblia. And this is the celebratory theology of the Reformed churches to this Essa day. é a teologia celebrativa da própria fé reformada. Do you see why our worship is God-centered and not man-centered? Você já percebeu como o nosso culto é centrado sempre em Deus e nunca em nós mesmos? We are nothing. Nós não somos nada. God is everything. Deus é tudo. We come overwhelmed that he would hear our prayers, that he would care for us. Então nós nos aproximamos dele, colocamos a nossa vida porque ele se importa conosco. We come to express our gratitude and love for what we did not deserve. Nós já chegamos para expressar o nosso amor a ele, um amor que nós nunca merecemos. Reformed worship is built on sola gratia. Então o culto reformado, ele é construído sobre o sola gratia. When we come to church on Sunday, we're not doing God a favor. Então quando a gente vai para a igreja dia de domingo, a gente não está fazendo um favor a Deus. We are coming to say, Lord, I can't believe that you love me. Thank you. A gente vai para a igreja e diz, Senhor, eu não acredito que o Senhor me amou. Muito obrigado.
So then we must understand that everything we have in our lives in Christ are gifts from His hand. E aí nós entendemos então que todas as coisas que nós temos de Deus são presentes que vêm da mão dele. Sola gratia means we are saved by grace alone. Somente a graça significa que nós somos salvos pela graça somente. And this helps us to understand the question the Apostle Paul asks in 1 Corinthians Então 4:7. isso nos ajuda a entender essa pergunta que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. He says, "What do you have that you did not receive?" Ele diz assim: o que é que vocês têm que vocês não receberam? He said, "Everything you have from God. This is not from Ele you." diz assim: tudo que vocês têm veio de Deus, vocês não têm nada. In fact, those great verses, Ephesians 2:8 and 9, emphasize this. Então, esses textos de Efésios 2, 5, 8 a 10 enfatizam exatamente a mesma coisa. It says, "For by grace you have been saved through faith, Ele diz que foi pela graça que nós fomos salvos pela fé. A graça. and that not of yourselves. E isso não é algo de vocês mesmos. It is a gift of God. É um presente de Deus. So no one can boast." Então, ninguém pode se orgulhar. Now listen carefully to that verse again. Então, olhe de forma cuidadosa para esse versículo novamente. It says, "For by grace you've been saved through faith." Pela graça você é salvo pela fé. Efésios 2:8. And then he says, "That is a gift of God." Então ele diz assim: isso, ou seja, essa graça pela fé, Efésios 2:8, é um dom de Deus. Grace is a gift of God. A graça é um dom de Deus. Salvation is a gift of God. A salvação é um dom de Deus. And yes, even your faith is a gift of God. Até mesmo a sua fé é um dom de Deus. Do you realize you could not have believed unless God had given you the ability to believe? Você tem consciência de que você jamais teria crido em Deus se Ele não tivesse te dado essa fé? It's so easy to think, I finally figured it out and I believe I did this. É fácil dizer, finalmente eu entendi, agora eu compreendi isso, eu tenho isso. No, it was God working in your heart that let you see what you never saw before. Foi Deus trabalhando em seu coração, fazendo com que você visse coisas que você nunca viu antes. Your will that loved yourself in this world has been changed to a will that loves God. Então a vontade que você tinha de amar as coisas desse mundo foi mudada e agora então você ama as coisas de Deus. This is why we cannot boast. We cannot boast about being E é por believers. isso que nós nunca podemos nos orgulhar como crentes. Even faith itself is God's gift to you. Até mesmo a fé foi um presente de Deus para você. Faith is like a baby's first breath. Então a fé é como a primeira respiração de um bebê. A newborn baby breathes. Um bebê novinho que começa a respirar. And it cries and says, "Here I am, I'm in the world." E ele então chora e diz: eu estou aqui, eu estou no mundo. And it thinks I'm alive. E ele então: eu estou vivo. But that life was given to it many months before it ever took its first breath. Mas aquela vida foi dada muito tempo antes mesmo dele nascer. We call this birth. Nós chamamos isso de nascimento. In the spiritual world, we call it being born again. E espiritualmente nós chamamos isso de novo nascimento. In amazing grace, the Holy Spirit comes into our hearts and opens the Word, and it becomes alive. Então essa graciosa e assombrosa graça do Espírito vem para nós e nós estamos vivos. Why do you, when you open the Bible, you delight and read it and study it and want it, and others don't care? Por que é que você gosta tanto de abrir a Bíblia, você se deleita lendo a Bíblia e outros nem ligam? They say, "What's wrong with you? You're going to a Bible study on Saturday morning?" Eles dizem: o que está de errado com você? Você vai para a igreja dia domingo de manhã com a Bíblia? Don't you have better things to do with your Você não life? tem coisa melhor para fazer na sua vida? And yet, here you are, you're studying the Bible. E Why? aí você está estudando a Bíblia. Por quê? Because the Holy Spirit has worked life in your heart and a hunger and a thirst for the kingdom of God. Porque o Espírito está trabalhando no seu coração e dando uma fome pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais na sua vida. You are manifestations of God's gift of grace. Vocês são a manifestação desse dom gracioso de Deus. You are here because of sola gratia. Vocês só estão aqui por causa desse somente a God has graça. given you the gift of faith that gives you the gift of salvation. Então Deus deu a vocês o dom da fé e, consequentemente, o dom da salvação.
So as we talk about sola gratia, let's consider then some of the analogies the Bible uses to describe our salvation. Então, quando vamos considerar a ideia do somente a graça, vamos pensar em algumas analogias que a Bíblia nos dá, ilustrações a respeito desse As we somente a consider graça. them, we see that in each we are considered as passive, unable to do this on our own. Então, sempre nós vamos compreender que nós estamos em uma atitude passiva, nós recebemos algo. But we see that God is active. God is the one working this out by His Word, by His Spirit, by His amazing grace. Deus está sempre de forma ativa, trabalhando em nós pelo seu Espírito, por essa graça assombrosa. So we begin with creation. Então, vamos começar com a criação. Did the creation suddenly decide to come into existence out of nothing? Então, a criação, de repente, veio do nada e decidiu, eu vou existir, a criação. What we read in the scriptures is God said, "Let there be light," and the universe is created. Então, o que a gente encontra na Bíblia é exatamente o contrário. É Deus dizendo assim, haja luz, e aí houve luz, e o mundo começou a existir, ele foi criado. Creation is the work of Almighty God. Então, a criação é uma obra desse Deus poderoso. Paul will tell us in 2 Corinthians 5:17 that we are new creations. Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que nós somos uma nova criação de Deus. He says, if any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and behold, all things have become new. Ele diz que se alguém está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e as outras coisas novas surgem à frente. You did not create your spiritual life any more than the universe created itself. Então você não criou a sua vida espiritual tão como o universo não criou a si mesmo, não se criou a si mesmo. God has created you out of nothing, out of spiritual death, to have life. Deus criou você do nada. Deus criou a você nesse estado de morte, do nada. And we think about the resurrection. Vamos pensar sobre a ressurreição. Do you remember when Lazarus was in the grave? Vocês lembram quando Lázaro estava lá no túmulo? We read that story in the Gospel of John. It said he's been in it for 4 days. Nós vemos essa história no Evangelho de João. Ele estava lá 4 dias lá no túmulo. That means he's really dead. Isso significa que ele estava realmente morto. And could Lazarus say, I'm tired of being dead, I'm going to stand up and be Lázaro alive? podia dizer, eu estou cansado de estar morto, eu quero levantar agora. Lázaro podia dizer isso? No. It No. took Jesus to say, Lazarus, come forth. Foi Jesus que disse, Lázaro, vem para fora. I always would wonder what would have happened if Jesus had forgotten to say Lazarus. Eu sempre fico imaginando o que aconteceria se Jesus esquecesse de dizer o nome Lázaro. I guess everybody would have come forth. Todo mundo ia sair dos túmulos na mesma hora, todos os mortos. But it took Jesus' power for Lazarus to be raised. Mas Jesus usou o seu poder para ressuscitar somente a Lázaro. Paul says you are dead in your trespasses and sins, but by grace you've been raised to spiritual life. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós fomos salvos, tornados vivos pela graça de Deus. The dead do not raise themselves. Um morto não pode They are ressuscitar a si raised, mesmo. Eles são they are raised by levantados. power of God. Eles são ressuscitados pelo poder de Your Deus. spiritual resurrection to life is God's work in you. Então essa ressurreição espiritual de Deus é uma obra de Deus na sua vida. We already described the new birth as a gift like our first birth from our parents. Então nós já descrevemos esse novo nascimento semelhante ao nosso próprio nascimento natural. Let's just think about this for a minute. Vamos pensar um pouco a respeito por uns minutos. Is it today anybody's birthday? Hoje é o aniversário de alguém? We have one birthday here. Brina, aniversário. That's the daughter of the pastor. Você é a filha do pastor. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Okay. Parabéns. So, now did you sit down with your mom and dad and choose what birthday you wanted to have? Você sentou junto ao seu pai e decidiu o dia que você queria nascer? Did you say, now listen, I'm going to graduate a lot of times from school, so make sure it's not too close to the summertime. Então você disse, bom, eu vou me graduar algumas vezes e eu não quero nascer no período do verão.
And make sure it's not too close to Christmas. I want to lose any presents, you know. Eu também não quero nascer perto do Natal, porque de repente eu vou perder um presente. Eu vou ganhar de aniversário, mas não ganho do Natal. Yeah. Maybe make it close to Reformation Day, where you'll celebrate theology. Ou talvez perto do período da Reforma, e a gente vai celebrar juntamente com a teologia, com a fé reformada. Did that happen in your family? Isso aconteceu em sua família? I don't think so. None of us sat down and talked to our parents about our birth. It was given to us as a gift. Ninguém nunca conversou com seu pai sobre o dia que nasceu. Isso é um presente, é algo que vem, que nós recebemos. Your earthly birth is a gift from your parents. Your heavenly birth is a gift from your heavenly Father. Então, da mesma forma que o seu nascimento natural é um presente dos seus pais, esse nascimento espiritual é um presente do Pai Celestial, de Deus. Similarly, when we read in Ephesians 2:10, it says, "We are His workmanship, created in Christ Jesus." Então, quando nós estamos lendo Efésios 2:10, diz que nós somos feituras de Deus. The word in the original is, as I remember, poema. Então, We are His work. A palavra no original, essa ideia que somos feituras de Deus, é a palavra grega poema. We actually bring that into English and we talk about a poem, an opus, a work that's done by a creative artist. Então nós inclusive trouxemos essa palavra grega para o inglês com a palavra que nós temos em português também, poema, a ideia de um artista que cria algo belo, algo bonito, uma obra artística. When you read great poetry, what do you ask? Quando você lê uma boa poesia, o que é que você pergunta? You say, how did this poem write itself all by itself? Como é que esse poema foi escrito por ele mesmo? Or you say, no, who wrote that? Who Não, did this? você diz assim, quem escreveu isso? Quem fez isso? When I look at your faith, I say, who made you a believer? You are a workmanship, a poem of God's grace. Então quando eu olho para você, eu digo assim, quem é que fez você? Vocês são poemas que foram criados pela mão de Deus. You are God's masterpiece of grace. Vocês são a obra mais gloriosa desse Deus glorioso. Vocês são obra dessas mãos gloriosas de Deus. You are greater than a Shakespearean sonnet. Vocês são muito mais do que os poemas de Shakespeare. I'm not sure if Shakespeare's sonnets are going to make it to heaven. Eu não sei se Shakespeare vai para o céu. I hope they do. Eu espero que sim. Os filhos dele, aliás, Shakespeare. But I know you will as a believer in Christ. Mas eu sei que você vai para o céu como crente em Jesus Cristo. You are extraordinarily blessed by amazing grace. Vocês foram extraordinariamente abençoados por essa graça assombrosa de Deus. I love that great story of Ezekiel chapter Eu 37. gosto muito dessa história de Ezequiel capítulo 37. Now, how many of you out there are pastors or preachers? Raise your hand for me. Sorry? How many are pastors or preachers? Quantos são pastores, pregadores aqui Raise your que hand pregam for a palavra? pastors. Presbíteros também. Okay, it's good to know we have some preachers of the word. Então é bom saber que nós temos alguns pregadores da palavra. You need to think about this Ezekiel 37 passage. Você tem que pensar nesse texto de Ezequiel capítulo 37. You remember he was called to go into a valley that was filled with dry bones. Você lembra que ele foi chamado para ir para um vale onde só tinha ossos secos e mortos. They had been a great army. They had been there for a long time. The bones are very, very dry. Então eles tinham sido um exército, mas os ossos estavam agora mortos, muito, muito, muito secos. And Ezekiel goes there because the Lord sent him there. E Ezequiel foi lá porque Deus disse que ele tinha que ir lá. And the Lord asks him the question, Ezekiel, can these bones live? E Deus então perguntou a Ezequiel, Ezequiel, esses ossos podem viver novamente? And the answer I would have given is, of course not. Bones don't live, they're dead. Obviamente Ezequiel daria a resposta óbvia, é claro que não, ossos não podem nascer novamente. But Ezekiel is a better theologian than me. Mas Ezequiel era um teólogo melhor do que eu, e ele respondeu. He said, Lord, you're the one who knows. What? You tell me. Ele disse a Deus, Senhor, tu sabes, o Senhor é que vai me dizer. And the Lord gives him a very interesting command. E Deus então dá uma ordem muito interessante a Ezequiel. He said, preach to these bones. Ele disse, pregue para esses ossos. This is what it's like when you do that early morning Sunday 7 o'clock worship service. They're É a all dead mesma bones out there. coisa quando você vai pregar, já imaginou você ir pregar no domingo, 7 da manhã, e não tem ninguém. Preach the word because
power is in God's word. Então você prega a palavra porque o poder está na palavra de Deus. And so you remember that what happens is, as he preaches, the wind begins to blow. Então, quando ele começou a pregar, Ezequiel, o vento então começou a bater naqueles ossos. In the Hebrew language, the word for wind and the word for spirit are the same. E a palavra hebraica para vento é a mesma palavra, ruach, para espírito. As he preaches the word, the spirit begins to move. E quando ele começou a pregar, o vento, o espírito então começou a mover, fazer alguma And coisa. word and spirit comes and there's resurrection, spiritual life. Então, quando a palavra e o espírito vêm juntos, há ressurreição espiritual. Now this is what's truly amazing about amazing grace. Isso é o que é verdadeiramente interessante a respeito dessa graça assombrosa. This great God of creation, of resurrection, of the new birth, he doesn't need us. Então, esse Deus que nos criou e nos ressuscitou, ele nem precisava de nós, ele não precisava de nós. But he chooses to use people who've been touched by grace to do the work of resurrection. Mas ele nos escolheu e nos ressuscitou para que a gente faça essa obra de pregar aos outros para que eles sejam ressuscitados também. When you are committed to preaching sola scriptura, you are calling on God to do a miracle in the lives of your Então, quando people. você é chamado para pregar somente a Escritura, você está sendo chamado para testemunhar um milagre de Deus. You're saying, God, I believe your word has all the power, not me. Então você diz, Senhor, eu creio que a tua palavra tem todo o poder, não eu. Your word brings the living Christ to people who are dead in their sins. É a tua palavra que traz esse Cristo vivo para pessoas que estão mortas em delitos e And pecados. as I preach your word as a preacher, I believe that you will work the gift of faith in the lives of those who hear. Então, quando eu prego a palavra de Deus, eu sei que vocês são essa obra gloriosa de Deus. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. And the word of God is understood because the Spirit is joined with the word. E a palavra de Deus é entendida porque ela vem junto com o Espírito, sempre vem junto com a palavra. This should call us to be bold in preaching the word of God because it is God's work that raises the dead. Isso deve nos tornar sempre humildes para pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que dá vida ao que está morto. To be reformed is to believe that God's word is filled with grace. Então, ser reformado é crer que a palavra de Deus ela é cheia de graça. It is the agent of sovereign grace. It is the agent of sovereign grace. É a ação dessa graça soberana de Deus. So God's gift of grace flows through preaching the word that was given by the Spirit Então of essa grace. graça flui da palavra pregada pelo Espírito, através do Espírito. So sola gratia, meaning saved by grace, is something that we see in extraordinary ways and then in ordinary ways. Então essa ideia de sola graça é algo que nós vamos ver de forma ordinária, comum, como também de forma extraordinária. We can think of Saul or Paul on the road to Damascus meeting immediately the living Christ. Então nós podemos pensar no apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco. God can reach people like that today if he chooses. Então He's sovereign. Deus pode escolher pessoas como Paulo hoje, como ele fez. Isn't it amazing? Jesus was the evangelist for Saul of Tarsus. Não é maravilhoso que o próprio Jesus foi evangelista para Paulo? But God uses the ordinary means of people like us preaching the word to reach sinners. Mas Deus também hoje usa o meio ordinário, os meios comuns, ou seja, pessoas que estão pregando a outras. Philippians 1:7 says that salvation of grace is for both apostles and believers. It's the same grace. Just like Saul, so with us. Immediate or through the word, it is God's work reaching Então, us. a salvação é somente pela graça, conforme Filipenses 1:7, tanto apóstolos como para os crentes. And so grace is what we are committed to as Reformed Christians, for God to work through us because Então, he is sovereign. A graça é aquilo que nós, como reformados, nos comprometemos, porque nós entendemos que somos salvos somente por ela. Now this grace that we've been describing, this sola gratia, this sovereign grace, is also a grace that describes all of our lives as we live as Christians. Então essa só graça também significa que nós somos salvos pela graça somente.
E assim devemos viver a nossa vida cristã, somente pela graça. We did not have time to read all these references, but each of them describe in different ways that God not only reaches us for salvation, but then He works in our lives as we walk with Him for our continued growth in the gospel. A hora que é complicado, é muita coisa. Nós não vamos ter tempo de ler cada um desses textos, mas cada um deles vai mostrar exatamente como nós somos salvos pela graça de Deus e como Deus trabalha essa graça em cada um de nós. In other words, when a person is converted, grace doesn't stop, and now it's just all up to us. Então, quando uma pessoa é salva pela graça, a graça não para, ela apenas começa a agir em nós. God gives us grace upon grace through His Word and Spirit. Deus nos dá graça após graça pela sua palavra e pelo seu Espírito. So, a theologian put it this way: Um teólogo colocou dessa forma: justification by faith is 100% of God and 0% of man. Justificação pela fé, pela graça, é 100% Deus e 0 homem. But sanctification by grace is 100% of God and 100% of the Christian. Mas santificação pela graça, primeiro justificação 100% Deus e 0 homem, mas santificação pela graça é 100% Deus e também 100% homem. That's why Peter will say, grow in grace and in the knowledge of our Lord É por isso Jesus. que Pedro diz assim: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. God has just begun His grace when we are converted. Now we have a lifetime to experience this grace in our lives. Então Deus apenas começa essa graça no início da nossa vida cristã, mas nós temos que crescer diariamente nessa graça de Cristo. There is no progress that we make that we say, wow, look what a good Christian I'm becoming. Então não há nenhum progresso que a gente possa fazer e diga assim: ah, veja como eu sou um crente bom. Instead we say, Lord, it's amazing that you're changing a sinner like me to love you more. Ao contrário, você diz: Senhor, eu não sei como é que o Senhor salvou um pecador como eu, só pela tua graça mesmo. We are to see grace from conversion all the way to glorification. We never get outside of grace. Então nós vemos a graça no momento da conversão, mas ao longo de toda a nossa vida, nós sempre vamos vendo a graça de Deus. So sola gratia does not deny that we must do our part, even though God is the one who begins it and sustains our Christian lives. Então a sola graça não significa que isso nega mas implica também a nossa responsabilidade. I came across this saying that I thought was interesting. Perdão? This little picture Okay. here, I'm going to translate it here. Então ele está dizendo que tem essa figura que ele encontrou e achou interessante para compartilhar conosco. God gives us the ingredients for our daily bread, but we have to bake it. Deus nos dá os ingredientes para fazer o pão diário, mas a gente tem que cozinhá-lo. He supplies all we need, but we get busy with doing what He Deus gives nos us dá to do. tudo que a gente precisa, mas a gente está ocupado em cozinhar. Everything in our Christian life is by God, Então tudo na nossa vida cristã vem de Deus. and everything in our Christian life is by us. E tudo na nossa vida cristã, em certo sentido, exige também o nosso esforço, é por nós. We walk in covenant union and fellowship with Christ. Então nós caminhamos também em comunhão com Cristo. Again, so sola gratia is also then ultimately helping us to think about our daily lives and our ultimate destiny. Então a só a graça também nos ajuda a pensar sobre a nossa vida final, nosso destino final. I like these two images, so I put them together. Eu gosto dessas duas imagens, por isso que eu coloquei elas juntos. One is a beautiful daisy growing in a desert, dry place. Então essa primeira, essa bonita, como é que chama isso? Daisy, margarida, essa bonita margarida aí que nasceu no deserto. That describes many times what the Christian life is like. We go through very difficult places, but by grace we are living with joy in Christ. Então isso representa essa margarida exatamente o que é a vida cristã. A gente enfrenta muita situação difícil na vida, mas é o que acontece na nossa vida cristã. Deus faz brotar essas coisas. But we never forget the promise of God, the covenant sign of the rainbow, of the ultimate glory that is to Mas come. nós nunca esquecemos desse arco-íris que nos faz lembrar de algo que vai vir ainda.
as promessas últimas de Deus. Do you remember Luther's rose that we looked at last night? Você lembra daquela rosa de Lutero ontem à noite? It has that white hope that comes into the blue field of heaven. Então- Heaven is here, although it's not quite yet here. Então, a ideia de Lutero, você lembra do azul, daquele azul bonito e do dourado, o anel dourado, o círculo dourado. Então, o céu já é uma realidade, mas eu ainda não peguei ele de forma totalmente. Eu já tenho, mas não peguei ele totalmente ainda aqui. Mas já é uma realidade que nós temos. Okay. So, amazing grace, how sweet the sound. Então, graça soberana, quão doce é isso. This amazing grace then leads us to bring all glory to God, Então, essa graça assombrosa nos leva a trazer toda a glória a Deus, which is then the subject of our next lecture. que é o assunto da nossa próxima palestra. Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Só lhe deu glória. A glória somente pertence a Deus. Okay, so we'll break. Amém. Thank you. Ok. Vamos cantar o Salmo 131, pode ser?